Fala pessoal, no vídeo de hoje vamos fazer a revisão turbo da matéria de Direito Processual Penal para o concurso da Polícia Militar de Goiás. Então aqui eu trouxe os principais artigos dessa matéria e vamos começar aqui para a aula não ficar tão longa e para captarmos, né, a maior quantidade de artigos. Então, começando aqui pelo artigo 1º, o processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro por este código, ou seja, o Código de Processo Penal ele abrange todo o território brasileiro, exceto os tratados e as convenções e as regras de direito internacional, as prerrogativas constitucionais do Presidente da República, dos ministros de Estado, nos crimes conexos com o Presidente da República e dos ministros do Supremo Tribunal Federal, nos crimes de responsabilidade, os processos de competência da Justiça Militar, os processos de competência do Tribunal Especial, os processos por crimes de imprensa. Aplicar-se-á, entretanto, este Código, ou seja, o Código de Processo Penal, nos incisos 4 e 5, quando as leis especiais que os regulam não dispuserem de modo diverso, ou seja, os processos de competência do Tribunal Especial e os processos de crime de imprensa, quando essa própria lei não regular lá, utiliza-se o Código de Processo Penal. A lei processual penal aplicar-se-á desde logo sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência anterior. Ou seja, a lei processual penal ela aplica-se no momento que foi praticado o ato ou então no momento que ela entrar em vigor. Ou seja, não é igual o direito penal, onde, por exemplo, verifica qual é mais benéfico para o réu e tudo mais. A lei processual penal não tem isso. A partir do momento que ela foi inserida no ordenamento jurídico, ela já tem esse poder de valer para determinado ato, por exemplo, que esteja rolando ali, né, correndo. Então não tem aquela não retroatividade e tudo mais que tem no direito penal. A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais do direito, ou seja, interpretação extensiva. Ela abrange mais um pouco do que está escrito na lei. A aplicação analógica e os princípios gerais do direito. A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais, ou seja, a autoridade policial é o delegado de polícia, no território e suas respectivas circunscrições e terá por fim apurações de infrações penais e de sua autoria. A competência definida nesse artigo não excluirá a de autoridades administrativas a quem por lei seja cometida a mesma função. Eu trouxe aqui, nesse artigo 5º, quem pode, como pode ser, né, realizado o inquérito policial. Então, a primeira opção de ofício, ou seja, o delegado de polícia, mediante ali, os seus trâmites no trabalho mesmo, né? Por exemplo, uma notícia crime, uma queixa crime, uma investigação, mediante requisição do juiz, mediante requisição do MP, mediante requerimento do ofendido, quando é ação penal privada, mediante requerimento de quem tiver qualidade para representá-lo. Ou seja, vamos supor que a vítima está internada e ela não consegue, então o seu cônjuge, por exemplo, o seu ascendente ou descendente vai lá e representa ela nessa queixa, nessa delação, né? Você chega lá no delegado e conta o que aconteceu e tudo mais. Do despacho esse inciso aqui eu vou até marcar esse parágrafo, porque ele é muito importante. Do despacho que indeferiu o requerimento de abertura de inquérito, caberá recurso para o chefe de polícia, tá? Então, assim, vamos supor que você foi lá na delegacia, você delatou ali o que aconteceu e o delegado ele indeferiu o seu requerimento de abertura do inquérito. Então você pode entrar com recurso para o chefe de polícia. Então às vezes a banca coloca aqui autoridade judicial, mas não é, tá? É para o chefe de polícia. Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência da infração penal em que caiba a ação pública poderá verbalmente, ou seja, você pode ir lá falando ou você pode escrever, comunicá-la à autoridade policial e essa, verificada a procedência das informações, mandará instaurar um inquérito. Ou seja, um crime de ação penal pública, onde
Você pode ir lá na delegacia e falar que você viu, ou que você ficou sabendo, ou então você escrever para o delegado e ele, óbvio, vai ali realizar as primeiras diligências para ver se a sua denúncia tem uma fundamentação ou não. O inquérito nos crimes em que a ação penal pública depender de representação não poderá sem ela ser iniciado. Sem ela quem? Sem a representação. Então, quando o inquérito precisar de representação, o delegado não pode iniciar de ofício, beleza? Eu coloco um bizu aqui que ambas terminam com a letra O. Que iniciado. Por que eu coloco isso? Porque de baixo é a letra A. Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la. Ou seja, eu fui injuriado. Então, como é um crime de ação penal privada, eu tenho que ir lá na delegacia e fazer essa denúncia. Que é as medidas que o delegado deve tomar quando ele tiver o conhecimento de uma ação penal. Logo que tiver conhecimento da prática de infração penal, a autoridade policial deverá dirigir-se ao local providenciando para que não se alterem o estado e a conservação das coisas até a chegada dos peritos. Ou seja, o delegado ficou sabendo de um crime, a partir desse momento ele tem que ir lá e fazer aquele isolamento para que não se altere nada até a chegada dos peritos. Apreender os objetos que tiverem relação com o fato após liberados pelos peritos. Após liberados, tá? O delegado não apreende os objetos antes da perícia. Colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Ouvir o ofendido, ou seja, a vítima. Ouvir o indiciado, ou seja, o criminoso, com observância no que lhe for aplicável. Aqueles todos os direitos lá, né? Devendo o respectivo termo ser assinado por 2 testemunhas que tenham ouvido a leitura. Proceder ao reconhecimento de pessoas e coisas e acariações, determinar, se for o caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a quaisquer outras perícias, ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópio, né, que é aquele que o cara coloca o dedo dele lá, se possível, e fazer juntar aos autos de sua folha de antecedente. Averiguar a vida pregressa do indiciado sob o ponto de vista individual, familiar e social, sua condição econômica, sua atitude e estado de ânimo antes e depois do crime e durante ele e quaisquer outros elementos que contribuem para a apreciação de seu temperamento e caráter. Colher informações sobre... Esse aqui cai bastante, por isso eu vou pintar aqui para vocês. Colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa. Agora eu vou preenchendo aqui, vou pintando aqui os artigos mais importantes, tá? Esse aqui cai em toda a prova. Para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que essa não contrarie a moralidade ou a ordem pública. Às vezes, o cara coloca aqui, mesmo que esta contraria a moralidade pública. Tá errado, tá, gente? Vou até deixar aqui para vocês verem aqui. Desde que não contraria. O que é isso? É, por exemplo, o cara praticou um homicídio e o delegado ele precisa reproduzir aquela ação para ele ver ali o que pode ser feito, né? Ou até mesmo o promotor faz isso, tá? Então, eles fazem uma reprodução simulada dos fatos. Ele pede para o autor ali, geralmente é em homicídio, né? Então não tem a vítima. Então pede o autor para contar ali o que aconteceu e eles fazem novamente aquela simulação no local onde aconteceu e tudo, para o promotor e o delegado ali ver o que eles podem pedir, alguma coisa, um caso de absolvição e tudo mais. Então eles sempre fazem isso quando eles têm alguma dúvida. Todas as peças do inquérito policial serão, num só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas e, nesse caso, rubricadas pela autoridade. Ou um artigo muito importante também. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, não confundir com o prazo de 20 dias do
do Código de Processo Penal Militar se o indiciado tiver sido preso em flagrante ou preso preventivamente, ou seja, 10 dias se ele estiver preso, 30 dias se ele estiver solto, tá? Contado o prazo nessa hipótese a partir do dia que executar a ordem de prisão, ou no prazo de 30 dias quando estiver solto mediante fiança ou sem ela. 30 dias solto, 10 dias preso. E aqui eu trouxe um quadrinho esquematizado dos prazos dos inquéritos, né, nas diversas justiças. Então aqui, por exemplo, Justiça Comum, preso 10 dias, prorroga por 15. Solto, 30 e prorroga. Justiça Federal, 15 preso, prorroga por mais 15, solto 30 e prorroga. Justiça Militar, 20, não prorroga quando ele está preso, e quando ele está solto é 40 e prorroga por mais 20. Economia Popular, lembre-se, é 10, 10 e não prorroga em nenhuma. Crime de drogas é 30 mais 30, 90 mais 90. Os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessem à prova, acompanharão os autos do inquérito. Ou seja, houve um homicídio com a faca vai acompanhar os autos do inquérito. O inquérito policial acompanhará a denúncia ou a queixa sempre que servir de base uma outra. Incumbirá a autoridade policial fornecer às autoridades judiciárias as informações necessárias à instrução e julgamento dos processos, realizar as diligências requisitadas pelo juiz ou pelo Ministério Público, cumprir os mandados de prisão expedidos pelas autoridades judiciárias, ou seja, os juízes, representar acerca da prisão preventiva. Só a título de informação que eu vi essa representação e lembrei. O juiz não decreta nenhuma prisão de ofício, tá? Esqueça isso. O juiz vai decretar a prisão X de ofício. Não existe, né? Depois da atualização do pacote anticrime, todas as prisões que o juiz decretar devem vir com a representação, seja do delegado de polícia, seja do Ministério Público, tá? Juiz não decreta prisão de ofício, beleza? O Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, senão, ou seja, exceto para novas diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. A autoridade policial, o delegado, não poderá mandar arquivar autos de inquérito. Gente, esse artigo aqui cai em muitas provas da área de segurança pública e algumas pessoas ainda erram. Delegado de polícia não arquiva inquérito. Não arquiva inquérito. Tem hoje ainda está aquela discussão, né? Quem arquiva, se é o Ministério Público ou se é o juiz, depois da atualização do pacote anticrime. Isso aí não interessa, porque eu acho que o edital trouxe uma mudança que não vai cair o pacote anticrime. Mas o que eu quero que vocês entendam, o delegado não arquiva. Hoje, com o pacote anticrime, quem está arquivando, né? Quem faz o pedido ali e tudo mais, é o Ministério Público. Mas tem aquela briga ali, né? Os entendimentos ainda, um é o juiz, o outro é o Ministério Público. Mas o que eu quero que vocês entendam é que o delegado não arquiva. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de bases para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas se de outras provas tiver notícia. Ou seja, depois de arquivado, o delegado, se ele tiver notícias depois desse arquivamento, né, por exemplo, apareceu uma outra vítima, apareceu outra prova, então ele pode, né, realizar novas pesquisas. Nos crimes em que não couber ação penal pública, os autos do inquérito serão remetidos ao juiz competente, onde aguardarão a iniciativa do ofendido ou de seu representante legal, ou serão entregues ao requerente, se o pedir mediante translado. Trouxe aqui as características do inquérito policial. Pode ser que seja cobrado, tá? Então, fiz um resuminho básico deles. O inquérito policial ele é administrativo, ou seja, ele pode ser instaurado e conduzido por uma autoridade policial, possui nítido caráter administrativo. O inquérito policial ele não refaz o processo, tá, gente? O processo é a lei da ação penal oferecida pelo Ministério Público em diante. Então, o inquérito policial é antes disso, tá? Então, ele tem um caráter administrativo. Ele é inquisitivo, ou seja, o inquérito decorre de sua natureza pré-processual. No inquérito não há ampla defesa nem um contraditório. Então, por exemplo,
O, o acusado não é obrigado a estar com um advogado presente ali no momento do seu interrogatório com o delegado, né? A não ser que ele queira e tenha condições de chamar e tudo mais, de pagar, por exemplo, mas não é necessário. Então, no inquérito policial, não há o contraditório e nem a ampla defesa. Oficioso, ou seja, oficiosidade. Em se tratando de crime de ação penal pública incondicionada, a autoridade policial deve instaurar o inquérito sempre que tiver notícia da prática de um delito. Ou seja, o delegado de polícia, que é a autoridade privativa, o único que preside inquérito policial é o delegado de polícia. Não estou falando de inquérito policial militar, isso já é diferente de já são os oficiais da polícia militar. Mas inquérito policial, o comum, o único delegado. Se um dia falar assim, o inquérito policial foi presidido pelo juiz, pelo Ministério Público, errado. O único é o delegado, beleza? Então, sempre quando o delegado de polícia tiver a notícia de um crime de ação penal pública, ele pode iniciar de ofício após, as suas diligências e tudo mais. Oficialidade é diferente de oficiosidade. Oficiosidade é que o delegado ele pode iniciar de ofício. Oficialidade é o inquérito conduzido por um órgão oficial do Estado, ou seja, uma delegacia de polícia, pelo um delegado de polícia, tá? Procedimento escrito. Todos os atos produzidos no bojo do inquérito deverão ser escritos e reproduzidos a termo. Aqueles que forem orais, como depoimento, testemunho, interrogatório e tudo mais, eles serão passados para escritos. Característica também conhecida como formalidade. Indisponibilidade. Uma vez instaurado, o inquérito não pode ser arquivado pela autoridade policial. Como eu disse anterior no artigo ali. O delegado de polícia não arquiva. Então, a partir do momento que ele deu início ao inquérito, então, ou ele manda para o Ministério Público ali, para o Judiciário, mas ele não pode arquivar, tá? Dispensabilidade. O inquérito policial ele é dispensável. O que eu quero dizer com isso? Toda ação penal deve ter um inquérito policial? Não. Por quê? Porque às vezes o Ministério Público já tem nas mãos ali as provas que ele precisa para oferecer uma denúncia. Então, o inquérito policial ele é dispensável, apesar de que 99,9% das ações penais vem acompanhada aí do inquérito policial, o promotor pega ali e faz a denúncia, oferece a denúncia. Mas, caso o Ministério Público, por exemplo, vou citar um exemplo aqui, a pessoa foi vítima ali de um crime sexual e ela tem todas as provas em mãos e tudo mais, ela chega lá no Ministério Público e joga nas mãos do promotor. O promotor já pode oferecer a denúncia, sem precisar do inquérito policial. Então, sempre quando falar assim, o inquérito policial é indispensável, mentira, tá? Tem casos onde o promotor, por exemplo, já tem as provas em mãos que ele não precisa do inquérito policial. Óbvio, isso na realidade é muito difícil, mas para a prova você tem que saber disso. Ele é dispensável, ou seja, pode ser dispensado caso o Ministério Público já tenha essas provas. Então, o inquérito policial é dispensável, ou seja, não é obrigatório, dado o seu caráter informativo, ou seja, busca reunir informações, caso o titular da ação penal, o Ministério Público, possua todos os elementos necessários ao oferecimento da ação penal, o inquérito será dispensável. Discricionário. O que é discricionário? O contrário de discricionário é vinculado. O que é vinculado? Vinculado é como eu tenho que seguir esse procedimento sem sair da vinculação da lei. Ou seja, eu não tenho uma discricionariedade de escolher o momento A ou o momento B. Eu tenho que seguir o que está escrito na lei. O inquérito policial ele não é vinculado, ele é discricionário. Ou seja, o delegado de polícia ele pode fazer uma determinada diligência que ele tinha que fazer lá no final, ele faz aqui no início do inquérito. O delegado de polícia pode fazer uma pesquisa aqui, pode fazer uma pesquisa ali. Então, assim, ele não deve seguir um trâmite corretamente, né? A lei certinha ali, ou no caso de procedimentos, né? Seguir a lei, ele tem que seguir. Mas eu digo em procedimentos, não tem especificado uma ordem correta. Então, o delegado ele tem essa discricionalidade. A autoridade policial pode conduzir a investigação de maneira que entender mais frutífera se há necessidade de seguir um padrão pré-estabelecido. Sigiloso. Gente, essa característica pega muitos candidatos, porque a ação penal é pública. Então, logo o candidato já pensa, o inquérito policial também é público. Errado.
o inquérito policial é sigiloso, tá? Tem aquela súmula 14 que oferece, né? Aliás, disponibiliza o acusado ou o seu advogado tomar conhecimento do inquérito. Entretanto, vocês têm que entender que a súmula 14 ela dá esse direito dos autos que já estão ali no inquérito, ou seja, uma investigação que o delegado está fazendo, o advogado ou o indiciado, eles não têm direito de ver ali, de acompanhar aquela investigação. Eles têm o direito de ver o inquérito policial dos autos que já estão ali postados nele, tá? Então, o inquérito policial é sigiloso, não é público. O inquérito é sempre sigiloso em relação às pessoas do povo em geral, por se tratar de mero procedimento investigatório, não havendo nenhum interesse que justifique acesso liberado a qualquer do povo. Nos crimes de ação penal pública, essa será promovida por denúncia do Ministério Público, que eu já falei aqui, mas dependerá de quando a lei exigir a requisição do ministro da Justiça ou de representação do ofendido ou quem tiver qualidade para representá-lo. Nos casos de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de representação passará ao CAD. O que é o CAD, Moisés? O CAD é o cônjuge, ascendente, descendente, irmão. CAD. Seja qual for o crime, quando praticado em detrimento de patrimônio ou interesse da União, Estado ou município, a ação será pública, tá? Então, sempre quando, por exemplo, contra o patrimônio público do município, da União, dos Estados, a ação penal será pública, não será privada, não dependerá de uma queixa e tudo mais. A representação será irretratável depois de oferecida denúncia. Irretratável, a gente faz assim, a pronúncia irretratável depois de. Por que eu estou fazendo isso? Coloco esse tanto de O aqui. Porque o que o examinador coloca? Irretratável depois de irretratável depois de recebida a denúncia. Aí pega o candidato que não tem esse bizu. Pronto. Irretratável depois de oferecida a denúncia. Não é irretratável depois de recebida, tá? Então não cai nessa pegadinha. Qualquer pessoa do povo poderá provocar a iniciativa do Ministério Público nos casos em que caiba ação penal pública, fornecendo-lhe por escrito informações sobre o fato e a autoria, indicando o tempo, o lugar e os elementos de convicção. Será admitida a ação penal privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal, cabendo ao MP editar a queixa, repudiá-la ou oferecer a denúncia substitutiva, intervir em todos os termos de processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e a todo tempo, nos casos de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Esse artigo 29 aqui, ele fala da ação penal pública subsidiária, ou seja, quando o Ministério Público ele não oferece a denúncia no prazo lá de 5 dias ou 15 dias, que agora eu vou mostrar para vocês, o ofendido ele pode tomar essa iniciativa, tá? Então eu vou falar para vocês agora o prazo do Ministério Público. Ao ofendido ou a quem tem qualidade para representá-la, caberá intentar ação penal privada, ou seja, ação penal privada, quem tem que ir lá oferecer a denúncia, por exemplo, a queixa na verdade, é o seu ofendido, o ofendido na verdade. No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de fornecer a queixa ou prosseguir na ação passará ao CAD de novo. O que é o CAD? Cônjuge, ascendente, descendente, irmão. O órgão do Ministério Público dispensará o inquérito. Aí, ó, o que eu falei para vocês. O órgão do Ministério Público dispensará o inquérito se, com a representação, forem oferecidos elementos que o habilitem a promover a ação penal e, nesse caso, oferecerá a denúncia no prazo de 15 dias. Ou seja,
o inquérito penal é dispensável. Quando o Ministério Público já tem as provas na mão ali, ele tem 15 dias para oferecer denúncia, tá? Agora esse artigo aqui é o que eu estava falando para vocês agora, que é muito importante. O prazo para oferecimento da denúncia, quando o réu está preso, será de 5 dias, contado da data em que o órgão do Ministério Público recebeu os autos do inquérito policial. Tá? Isso aqui eu não estou falando naquele onde o Ministério Público recebeu as provas em mãos. Isso aqui é 15 dias quando não tem inquérito. O Ministério Público recebeu as provas ali em mãos. Agora, quando o Ministério Público recebeu o inquérito do delegado de polícia, o Ministério Público está aqui com o inquérito, ele tem 5 dias para oferecer a denúncia se o acusado estiver preso ou 15 dias se ele estiver solto, beleza? 5 dias preso, 15 dias solto. O Ministério Público tem que oferecer a denúncia quando ele receber o inquérito. O prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias, contado da data em que o órgão do Ministério Público recebeu os autos do inquérito policial e de 15 dias quando o réu estiver solto ou ofensado. No último caso, se houver devolução do inquérito para a autoridade policial, contar-se o prazo da data em que o órgão do Ministério Público receber novamente os autos. Ou seja, o Ministério Público enviou para o delegado fazer novas diligências. Quando o Ministério Público pegar de novo o inquérito, aí começa a contar o prazo que eu falei aí, né? 5 ou 15. Se o Ministério Público julgar necessários maiores esclarecimentos e documentos complementares ou novos elementos de convicção, deverá requisitá-los diretamente de quaisquer autoridades ou funcionários que devam ou possam fornecê-los. A queixa contra qualquer dos autores do crime, essa aqui vou pintar também, é a indivisibilidade da ação penal. Ou seja, eu fui lá e ofereci uma queixa contra um dos autores do crime. Vamos supor que são 5 autores. Eu só sei de um, eu só ofereci de um. Então aqui, a queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará o processo de todos e o Ministério Público verá pela sua indivisibilidade. Ou seja, eu ofereci a queixa contra um, mas o Ministério Público vai abarcar os 5, beleza? A renúncia ao exercício do direito de queixa em relação a um dos autores, a todos se estenderá. Ou seja, eu sofri um crime de difamação. 4 pessoas me difamaram na internet. Eu cheguei lá no Ministério Público e falei assim, eu renuncio o meu direito de queixa contra a pessoa X, sendo que tem mais 3. Essa renúncia minha, a renúncia, tá? Que é um ato bilateral, não, unilateral. Agora eu vou falar do perdão. A renúncia é um ato unilateral, ou seja, eu quero renunciar e pronto. Independentemente se os caras que cometeram um crime aceitar ou não, eu estou perdoando eles, né? Estou renunciando. Então, por exemplo, 4 pessoas cometeram um crime de difamação contra mim. Eu cheguei lá no Ministério Público, na delegacia, e falo assim, olha, eu quero renunciar o meu direito de queixa contra o agente X. O delegado ou promotor fala assim, beleza, mas como você está renunciando contra este, os outros 3 também serão abarcados. Independentemente de falar assim, não, eu aceito essa renúncia ou não. Por quê? Porque a renúncia é um ato unilateral, ou seja, só eu decido, tá? Agora, aqui, o perdão concedido a um dos querelantes aproveitará a todos, sem que produza, todavia, efeito em relação que recusar. O que eu quero dizer? Diferentemente da renúncia, onde eu posso renunciar e eles, independentemente deles aceitar ou não, eles estão renunciados, né? Eles não sofrerão essa ação penal, o perdão é diferente. O perdão, por exemplo, 4 pessoas cometeram esse crime contra mim e eu perdoei só um. Na verdade, eu cheguei lá e falei que eu perdoo os 4, um exemplo. E 3 falaram assim, não, eu não aceito esse perdão, eu quero sofrer essa sanção. Então, o perdão ele é bilateral. Eu perdoo e o cara tem que aceitar. Diferentemente da renúncia. Eu renuncio, independentemente de eles aceitar ou não, não importa. Tá renunciado. O perdão não. O perdão eu chego lá, perdoo a pessoa e ela tem que aceitar. Caso ela não aceitar, não vai produzir efeitos para ela. Tá? Agora vamos entrar na parte da competência. Determinará a competência jurisdicional, o lugar da infração, o domicílio ou residência do réu, a natureza da infração, a distribuição,
conexão, continência, prevenção e prerrogativa de função. A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que foi praticado o último ato de execução. Ou seja, no crime onde consumou, a competência será de regra pelo local onde consumou. Caso é um crime tentado, onde foi o último ato que eu produzi, por exemplo, essa tentativa e o último ato de execução. Se iniciada a execução no território nacional e a infração consumar fora dele, a competência será determinada pelo lugar em que tiver sido praticado no Brasil o último ato de execução. Ou seja, eu estou praticando um crime ali na fronteira do Brasil com outro país. Caso, por exemplo, eu começar dentro aqui do Brasil e eles passar para o outro país, será competente a última cidade ali onde eu pratiquei dentro do Brasil, tá? Quando o último ato de execução for praticado fora do território nacional, será competente o juiz do lugar em que o crime, embora parcialmente, tenha produzido ou deveria produzir o seu resultado. Quando incerto o limite territorial entre duas ou mais jurisdições, ou quando incerta a jurisdição por ter sido a infração consumada ou tentada nas divisas de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção. Sempre que vocês ouvirem falar duas ou mais, marquem prevenção. Duas ou mais competências, duas ou mais jurisdições, duas ou mais não sei o que. Prevenção. Tratando-se de infração continuada ou permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdições, competência é firmar-se-á pela prevenção. Sempre. Não sendo conhecido o lugar da infração, a competência regular-se-á pelo domicílio ou residência do réu. Eu coloco um bizu aqui. Desconhecido, ou seja, você não conhece o lugar da infração. Desconhecido, começa com D. Domicílio ou residência do réu. Eu coloquei DD. Domicílio desconhecido, lugar desconhecido, domicílio ou residência do réu. Se o réu tiver mais de uma residência, a competência é firmar-se pela prevenção. Mais de uma prevenção. Vocês viram, né? Nos casos de exclusiva ação privada, o querelante poderá preferir o foro de domicílio ou da residência do réu, ainda quando conhecido o lugar da infração. Ou seja, é uma ação penal privada, um crime de difamação. Eu sei onde ele foi praticado. Vamos supor que ele foi praticado em Goiânia, mas o réu mora em Jataí. Então eu quero que ele seja, que essa ação seja realizada em Jataí. Por ser um crime de exclusiva ação privada, eu mando, que eu peço ali, para que seja preferido o foro de domicílio ou da residência do réu. A competência será determinada pela conexão. Isso aqui é um bizu que eu uso que faz a gente acertar as questões. Conexão é uma palavra menor. Eu coloco ela, faço uma ligação como crimes. Agora eu vou explicar o porquê que é uma palavra menor. Conexão é crimes. Se ocorrendo duas ou mais infrações, começou a falar em infrações do que pessoas, é conexão. Porque agora vocês vão ver que a competência, continência, ela fala de pessoas. Então aqui, se ocorrendo duas ou mais infrações, falou de infração, é conexão. Se no mesmo caso houver sido praticado para facilitar, tal, de qualquer delas, se no mesmo caso houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, o que umas para facilitar? Umas infrações. Apertei errado. Aqui. Infração de novo. Quando a prova de uma infração. Então, sempre quando você vê falar infração, é conexão. Por que eu estou falando isso? Porque você vai ver aqui, competência. Eita. Já é uma palavra maior. Competência, pessoas. Conexão é crimes, tá? Por que eu estou falando isso? A competência será determinada pela continência quando
continência, duas ou mais pessoas. Então aqui falou pessoas antes de infração. No caso de infração cometida nas condições previstas, esse aqui você pode apagar. Que nem muda nada na prova. Aqui, ó, duas ou mais pessoas. Quando falar pessoas, primeiro que infração vai ser continência. Quando falar infrações, primeiro que pessoas vai ser conexão, beleza? Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras. No concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri. Tinha perdido aqui a leitura. Então, jurisdição comum e júri prevalece a do júri. No concurso de jurisdição da mesma categoria, ou seja, vários roubos, vários furtos, crimes contra o patrimônio ou crimes contra a vida, primeiro preponderará o lugar da infração a que for cominada a pena mais grave. Caso as penas sejam de igual gravidade, prevalecerá no lugar em que houver ocorrido o maior número de infrações. Então, primeiro, vê onde ocorreu o crime mais grave. Caso forem de igual gravidade, preponderará o lugar onde ocorreu o maior número de infrações. Firmar-se-á pela competência da prevenção nos outros casos. No concurso de jurisdições de diversas categorias, predominará a de maior graduação. Exemplo, roubo, furto, homicídio. Temos crimes contra o patrimônio e contra a vida, logo o de maior graduação. No concurso entre a jurisdição comum e especial, prevalecerá esta. Vocês sabem, vou dar uma dica de português aqui. Sempre quando falar esta, ele está referindo à palavra mais próxima. Ou seja, esta qual que é? Especial. Diferentemente, se aí eles colocam lá a prova de vocês vem assim, ó. Olha como que o português ajuda na resolução de questões até de direito processual penal. E aí, tá certo ou tá errado? É errado, por quê? Aquela, ele está dizendo a comum. No esta, ele está dizendo a especial. Então, no concurso entre jurisdição comum e especial, prevalecerá esta, especial. Aí eles colocam na prova. No concurso entre a jurisdição comum e especial, prevalecerá aquela. Ou seja, aquela é a comum. Ou seja, a questão está errada. Vou deixar aqui, mas com um riscado. Na conexão e continência, importarão a unidade de processo salvo julgamento no concurso entre a jurisdição comum e militar, né? Não vigorará a unidade de processo no concurso entre a jurisdição comum e a de juízo de menores. Eles serão separados. No processo por crimes praticados fora do território brasileiro, será competente o juiz da capital do estado onde houver por último residido o acusado. No processo por crimes praticados fora do território brasileiro, será competente o juiz da capital do estado onde houver residido o acusado, por último. Mas caso ele nunca residiu no Brasil, será o juiz da capital da República. Tá? Então vamos supor que o cara morava em Goiás, onde será capital do estado, Goiânia. Mas vamos supor que ele nunca morou no Brasil, onde será na capital da República, Brasília. O juiz formará sua convicção pela livre. Agora já saímos da área de competência e entramos na área de provas, muito importante também. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos ou colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, as não repetíveis e as antecipadas. Ou seja, todas as informações que são
juntadas ali no inquérito, elas são tratadas como elementos informativos, ou seja, o juiz não pode sentenciar com base em elementos informativos no inquérito policial, ou seja, os procedimentos que o delegado teve ali e tudo mais, ele tem que meio que refazer, né, recriar essas provas ali durante a ação penal, exceto as provas cautelares, as provas não repetíveis e as provas antecipadas. Por que isso? Vamos supor que uma pessoa foi vítima de estupro. Então, a partir do momento ali que ela foi vitimada, ela chegou na delegacia, deu o seu depoimento e tudo mais, e fizeram o exame de corpo de delito nela. 3 anos depois, chegaram lá na fase de sentença da ação penal. O juiz tem como fazer o exame novamente da mulher? Não. Por quê? Porque já passou, né? Já não vai ter mais aqueles elementos no corpo e tudo mais. Então o juiz pode fundamentar nesse exame, ou seja, uma prova cautelar, uma prova que não pode ser repetida, que é no caso do exame, uma prova antecipada, ou seja, uma pessoa está sobre vida ou morte ali no hospital. O delegado vai lá e ouve ele. Então o juiz pode utilizar isso, tá? Fora isso, ele não pode sentenciar unicamente com os elementos informativos do inquérito policial. São inadmissíveis, devendo ser desentranhados, ou seja, retirados do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação às normas constitucionais ou ilegais, ou seja, provas ilícitas retiradas do inquérito ou de uma ação penal. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não é evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. Se o delegado, no seu trabalho ali, ele já ia chegar numa prova, ela é considerada lícita, mesmo que foi obtida por maneira ilícita, sendo que ele, nos seus procedimentos, ele já ia chegar lá, ela é considerada lícita. Entretanto, vamos supor que os agentes policiais estão passando ali e eles decidem entrar numa casa sem um mandado judicial, sem fundado de suspeita, sem nada. Eles entraram nessa casa, ou seja, entraram de forma ilícita. Chegou lá, eles encontraram 5 pistolas e 10 quilos de cocaína. É crime, é crime. Mas essa prova não poderá ser lícita, porque a primeira entrada deles foi ilícita. Então ela contamina, por quê? Porque ela está derivada, tá? Então por isso é muito importante o policial entrar numa casa, ele ter, por exemplo, um mandado, ou está acontecendo um crime permanente ali, né, e tudo mais. Mas se ele entrar lá de forma ilícita, por mais que ele encontrem alguma coisa que é, por exemplo, um crime, ele está de forma essa prova será contaminada. Por quê? Porque o seu princípio ali foi ilícito, né? Então tem muitos casos desses julgados pelo STF e pelo STJ, inclusive é muito criticado pelos policiais, porque eles estão tirando aí a autonomia da polícia, né? A polícia está cada vez à mercê, né, dos criminosos. Considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos, essa que eu li, se o delegado já ia chegar naquela prova ali, ela é considerada lícita, tá? O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior. Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 pessoas idôneas, portadores de diploma de curso superior, preferencialmente, tá? Não é obrigatoriamente, na área específica, dentre aquelas que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame. Os peritos não oficiais prestarão compromisso de bem fielmente desempenhar o encargo. Lembre-se, quem presta compromisso de fielmente desempenhar o encargo são os peritos não oficiais. O perito oficial, ele já está prestando ali porque ele passou no concurso e tudo mais. Então, às vezes, o examinador coloca lá, os peritos oficiais prestarão compromisso. Errado, são os não oficiais, tá? Serão facultados ao Ministério Público, ao assistente de acusação, ao ofendido, ao querelante e ao acusado a formulação de quesitos e indicação de assistente técnico.
dois artigos importantíssimos aqui. O exame de corpo de delito poderá ser feito em qualquer dia e qualquer hora. Qualquer dia e qualquer hora. A autópsia, ou seja, quando a pessoa morreu ali, ela será feita pelo menos 6 horas depois do óbito. Salvo se os peritos, pela evidência dos sinais de morte, julgarem que possa ser feita antes daquele prazo, o que declararão no auto. Os cadáveres, agora é só os artigos muito importantes aqui, hein? Os cadáveres serão sempre fotografados na posição em que forem encontrados, bem como, na medida possível, todas as lesões externas e vestígios deixados no local do crime. Ou seja, o perito chegou lá onde tem um cadáver, né? Houve o homicídio. Ele não vai virar o cadáver para depois tirar uma foto. Ele vai ser fotografado do jeito que ele ser encontrado. Por quê? Porque aquela forma ali que foi encontrado, no estudo ali da medicina legal, você vê que aquele corpo diz muito o que aconteceu, né? Então, o perito não pode mexer antes de ele tirar as fotos e tudo mais. Para representar as lesões encontradas no cadáver, os peritos, quando possível, juntarão ao lado de exames provas fotográficas, esquemas ou desenhos devidamente rubricados. Que, quando possível, tá? Quando possível, os peritos juntarão provas fotográficas, esquemas, desenhos. Por quê? Porque o examinador coloca assim, obrigatoriamente deverá. Tá errado, tá? Tá, é quando possível. Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir a falta. Testemunhal não é a confissão, tá, gente? O examinador coloca a confissão poderá sofrer a falta. Não poderá. É só a prova testemunhal, tá? A falta de exame complementar poderá ser suprida por prova testemunhal. Para o efeito do exame do local onde houver sido praticada a infração, a autoridade providenciará imediatamente para que não se altere o estado das coisas até a chegada dos peritos, que poderão instruir seus laudos com fotografias, desenhos ou esquemas. Não é deverão, eu expliquei anteriormente ali, tá? Os peritos registrarão no laudo as alterações do estado das coisas e discutirão no relatório as consequências dessas alterações na dinâmica dos fatos. Nas perícias de laboratório, os peritos aguardarão material suficiente para a eventualidade de nova perícia, sempre que conveniente. Os laudos serão ilustrados com fotografias ou microfotografias, desenhos ou esquemas. Vocês veem que sempre quando conveniente, quando puder, tal, não é nada obrigação, tá? Se colocar obrigação, vocês podem riscar que está errado. Nos crimes, outro muito cobrado aqui, ó. Ainda mais nos crimes de furto. Nos crimes cometidos com destruição ou rompimento de obstáculo, a subtração de coisa por meio de escalada, os peritos, além de descrever os vestígios, indicarão com que instrumentos, por que meios e em que época presumem ter sido os fatos praticados. O juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte. Do interrogatório deverá constar a informação sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possui alguma deficiência, tal. Isso aqui eu já tinha lido anteriormente para vocês, então vou pagar aqui para não ocupar tanto espaço. Mas eu falei para vocês desse artigo aí para cima. O valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova e para sua apreciação o juiz deverá confrontá-las com as demais provas do processo, verificando se entre elas existe compatibilidade ou concordância. Vou deixar aqui só a título de leitura, tá? Porque eu lembrei aqui, por mais que eu falei anteriormente, é um artigo muito importante, tá? É como se fosse uma revisão, né? Você leu lá em cima e está lendo aqui embaixo. O silêncio
Aqui, vamos supor, o cara chegou lá e falou que ele cometeu um crime. Então, só dele falar, por exemplo, o juiz ou então o delegado não pode falar assim, não, você é o culpado e tal, vou sentenciar. O juiz, vou sentenciar porque você está confessando. Não, o juiz deve analisar com as provas do inquérito, né, que o delegado mandou, ou então as provas do processo, né? Você chega lá e falar que cometeu e pronto, acabou, tá? O juiz tem que analisar, ver se realmente foi você, porque você pode estar sendo pago, né? Vamos supor, um cara muito rico e cometeu um crime, ele vai lá e fala, te dou 500 mil para você assumir o crime no meu lugar, entendeu? Então, por isso que sempre quando for o cara confessar para o juiz tem que analisar com as provas ali para ver se realmente foi ele. O silêncio do acusado não importará a confissão, mas pode constituir elemento para a formação do convencimento do juiz. A confissão, quando feita fora do interrogatório, será tomada por termos nos autos, observado o disposto no artigo 195. A confissão será divisível e retratável, não é indivisível, tá? É divisível, ou seja, dá para dividir e dá para retratar, ou seja, você confessou, não quero confessar mais, volte para trás. Tem como? Sem prejuízo do livre convencimento do juiz, fundado no exame das provas em conjunto. O juiz não permitirá que a testemunha manifeste suas apreciações pessoais, salvo quando inseparáveis da narrativa do fato. Se o réu, sendo perseguido, passar ao território de outro município ou comarca, o executor poderá efetuar-lhe a prisão no lugar onde o alcançar, apresentando-o imediatamente à autoridade local, que depois de lavrado, se for o caso, o auto de flagrante providenciará para remoção do preso. Então aqui, só um exemplo aqui para não ficar tão batido essa. O cara cometeu um crime em Jataí e ele fugiu e foi para lá em Goiânia. Foi capturado em Goiânia. Lá em Goiânia ele será apresentado pela autoridade local, ou seja, para o delegado lá. E depois traz para cá, tá? As pessoas presas provisoriamente ficarão separadas das que estiverem definitivamente condenadas, nos termos da execução penal. Esse aqui é um artigo, ele é previsto tanto no CPP como na Constituição Federal. Os presos provisórios devem obrigatoriamente ficar separados dos presos definitivos. Qualquer do povo poderá, ou seja, é um flagrante facultativo, você pode fazer ou não pode, facultativo, você tem a opção de escolher. E as autoridades policiais e seus agentes deverão, já é um flagrante obrigatório, você tem que prender, deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Esse artigo aqui é muito importante. Considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, flagrante próprio. Quem acaba de cometê-la, flagrante próprio de novo. É perseguido, eu já coloco assim, é quase você pegou, flagrante impróprio. É perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o autor da infração. Não confunda esse presumir aqui, tá? Porque às vezes coloca isso aqui e fala que é presumido. Aí você pega essas duas palavras aqui e acha que tem uma ligação, tá? Mas quando o que faça presumir é quase flagrante impróprio. Agora, quando ele é encontrado logo depois, com instrumentos e tal, aí você presume que é ele, porque você encontra ele logo depois. Então, é um flagrante ficto ou presumido. Vou até pintar aqui para vocês lerem mais vezes. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. Ou seja, o cara está com 5 kg de cocaína dentro da casa ali. Ele está em flagrante enquanto ele tiver, porque o tráfico de drogas é um crime permanente. A falta de testemunhas da infração não impedirá o auto de prisão em flagrante, mas nesse caso, com o condutor, deverão assinar pelo menos 2 pessoas que hajam testemunhado a
apresentação do preso à autoridade. Da lavratura do auto de prisão em flagrante, deverá constar informação sobre a existência de filhos, respectivas idades. Eu li a terceira vez, tá? Que isso aqui aparece. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicados imediatamente ao juiz competente e ao Ministério Público, à família do preso ou à pessoa que ele indicar. Em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhada ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, a cópia integral para a Defensoria Pública. No mesmo prazo, será entregue ao preso, mediante recibo, a nota de culpa, assinada pela autoridade, com o motivo da prisão e o nome do condutor e o das testemunhas. A prisão preventiva, em nenhum caso, será decretada se o juiz verificar pelas provas constantes nos autos ter o agente praticado os fatos na condição de legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, estado de necessidade e exercício regular do direito. Então, as causas de antijuridicidade, né? Ou de exclusão da ilicitude ali. Aquele o mnemônico Bruce Lee, né? Não há crime quando o agente pratica o crime... pratica em legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, estado de necessidade e exercício regular do direito. Prisão domiciliar. A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado à sua residência, só podendo-se ausentar-se com autorização judicial. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for maior de 80 anos, extremamente debilitado por motivo de doença grave, imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência, gestante ou mulher com filho de 12 anos de idades incompletas. Tem um homem também aqui abaixo, quer ver? Homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos. E, gente, leia esse artigo 500 vezes, artigo 318. Para a substituição, o juiz exigirá a prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. A prisão preventiva imposta à mulher, gestante ou que for mãe ou responsável por criança ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar desde que não tenha cometido o crime com violência ou grave ameaça, não tenha cometido o crime contra seu filho dependente. A autoridade policial somente poderá conceder fiança no caso de infração cuja PPL, que eu chamo, que é a pena privativa de liberdade máxima, não seja superior a 4 anos. Ou seja, se o cara está lá na delegacia e ele cometeu um crime que a pena é superior a 4 anos, o delegado não pode conceder fiança para ele, só o juiz. Agora, se é um crime afiançável, ou seja, é passível de cobrar uma fiança, e for menor, 4 anos ou menos, o delegado pode cobrar a fiança dele. Se for 4 ou mais, é o juiz. Não será concedida a fiança nos crimes de racismo, nos crimes de tortura, no tráfico ilícito de entorpecentes, no terrorismo e os crimes hediondos. Inafiançável está racismo, tortura, tráfico, terrorismo, crimes hediondos, nos crimes cometidos por grupos armados civis ou militares contra a ordem constitucional do Estado Democrático. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites: de 1 a 100 quando for inferior a 4, de 10 a 200 quando for superior a 4, de 1 a 100 salários mínimos quando se tratar de infração cuja PPL no grau máximo não seja superior a 4, 1 a 100 não superior a 4, 10 a 200 superior a 4, tá? Se assim recomendada a situação econômica do preso, a fiança poderá ser dispensada, ou seja, o preso não tem condições, ela pode ser dispensada. O preso não tem tantas condições, ela poderá ser reduzida até o máximo de 2/3. Ou o preso é muito rico, pode ser aumentada em até 1000 vezes, tá? Então, dispensada, reduzida até 2/3 e aumentada até 1000 vezes, beleza? Depois de prestada a fiança,
que será concedida independentemente de audiência do Ministério Público, este terá a vista do processo a fim de requerer o que julgar conveniente. Ou seja, para prestar a fiança não precisa ouvir o Ministério Público não, tá? Mas depois que houve a prestação, ele tomará ciência. A fiança poderá ser prestada enquanto não transitar em julgada a sentença condenatória. Entender-se-á perdido na totalidade o valor da fiança se o condenado ou acusado não se apresentar para o início do cumprimento da pena definitivamente imposta. Então, gente, 9 páginas aí, uma revisão aí, como o próprio nome já diz, né? Uma revisão turbo, bem corrido mesmo, porque já estamos aí pós-edital, né? Então eu desejo sorte aos senhores e às senhoras, como sempre digo. Esse material vai estar disponível aí na descrição, vai estar o link do meu Instagram, o link da loja onde eu vendo os simulados, onde eu vendo as pochilas da PM de Goiás. Qualquer erro que eu cometi aqui, vocês podem colocar aí nos comentários, que a gente faz uma correção. Pode mandar mensagem para mim lá no Instagram, que eu vou deixar o link aqui. Então, sem novidade, qualquer erro é só mandar mensagem. E se precisar de mim, sabe onde me encontrar também. Fiquem com Deus, até a próxima.